Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, não sei quando que vocês vão ter a graça de ver isso aqui. Estamos aqui gravando a nossa aula. Já aviso que vai ficar esse vídeo longo porque eu vou fazer a resolução detalhada da lista de exercício no final. Então assim, foca mais na parte inicial e depois dá aquela conferida na parte final. Então vamos lá. Bom, aqui está o programa da disciplina, né? Calorimetria, lei dos gases, transformações gasosas e primeira lei da termodinâmica. Essa aula aqui vai fechar mais em calorimetria, é nisso que a gente vai olhar. Tá aí lei dos gases selecionada, porque às vezes eu erro. Mas a gente vai focar em calorimetria. E aí a gente sabe que a calorimetria é conteúdo mais extenso, tem mistura, tem todas aquelas coisas, então bora lá. Bom, só lembrando que no primeiro bimestre a gente estudou a diferença entre temperatura e calor, a gente também viu as escalas de temperatura, viu as formas de transmitir calor, então tudo isso aqui está contemplado no primeiro bimestre. E agora, o segundo bimestre, ele começa com a gente entendendo a diferença entre calor. Então agora a gente só foca no calor, energia em trânsito de um corpo ao outro, etc. E nos dois tipos possíveis dele, que é o calor latente e o calor sensível. O calor latente é o calor da mudança de fase e o calor sensível é o calor da mudança de temperatura. É isso que a gente tem que ter na cabeça. E aí a gente vai puxando, o calor pode ser medido em caloria e joules, sendo que é joules que está no sistema internacional. Se eu perguntar isso na prova, vocês errarem, eu enforco vocês com carinho. Massa em grama ou em quilo, e o calor latente, no caso, pode ser em caloria por grama, em joule por quilo, pode ser qualquer unidade, na verdade é ele que vai dizer para você o que você vai fazer. E já na mudança de temperatura, a gente tem o calor sensível, que é a massa também, o calor sensível em grama por caloria por grau Celsius e a variação de temperatura, normalmente em graus Celsius, tá? Quem vai mudar em você é a constante, mas nessa parte aqui dificilmente aparece alguma coisa em Fahrenheit, em Kelvin, geralmente é tudo em graus Celsius. Beleza? Então, até aqui espero que esteja bem, a gente para e dá aquela olhadinha nos exemplos, ok? Então, qual que é a minha sugestão? Para o que você tá fazendo e olha, tenta fazer o exemplo e aí você olha a correção. Qualquer coisa, se você veio aqui procurando a resolução da lista, tá lá no final. Aliás, eu vou colocar aqui o tempo na tela, a partir de que segundo isso começa. Ok, então vamos lá. Exemplo 1. O calor sensível da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Assinale o que estiver errado. Então, letra A, é necessária 1 caloria para que 1 grama de água aumente 1 Kelvin. Tá certo, porque a variação de 1 grau Celsius é a mesma variação de 1 Kelvin. Então, dá na mesma, tá correto. É necessária 1 caloria para que 1 grama de água aumente 1 grau Celsius. Essa é a definição clássica certíssima. A cada 1 caloria dada a água aumenta 1 grau Celsius. Aí não, porque depende da quantidade. É 1 grama, então ela tem que depender das duas coisas, da grama e do grau Celsius. São necessários 4,2 joules para que a água aumente 1 grau Celsius. Para que 1 grama de água aumente 1 grau Celsius. Fato, porque a gente sabe que 1 caloria equivale mais ou menos a 4,2 joules. Na verdade é 4,18, tal, mas é uma aproximação. Então a única que está errada é a letra C. Ok? Espero que você tenha acertado. Sendo o calor sensível da água, isso aí, para levar 10 gramas de água ao ponto de fusão, ou de ebulição, precisamos de... Bom, a gente tem o calor sensível, a gente tem a massa, já tá todo mundo em grama, ok, sucesso. E a gente vai do ponto de fusão ao ponto de ebulição. Então, a gente vai de 0 a 100 graus Celsius. Variação de temperatura sempre final menos inicial, então a gente vai de 0 a 100. Então, a gente faz a final menos inicial, deu uma variação de 100. Joga na equação sem ser medo de ser feliz, faz a continha, né? Fica 10 vezes 1 vezes 100, mais conhecido como 1000. Facílimo. Pausa e tenta resolver. Eu tô vendo se você tá resolvendo ou não. Beleza? Resolveu? Volta. Sendo o calor sensível da água, sempre. Para levar 10 gramas de água ao ponto de fusão de ebulição, precisamos de... E aí, gente, a gente já fez essa conta, né? A mesma conta, já fizemos no exercício anterior, mas agora tá pedindo em joule. Eu podia estar pedindo em unidades do sistema internacional também. Só multiplicar pelo 4,2 e tá aí. Quando que eu vou usar 4? 4,2. O exercício te indica, tá? O exercício te indica, confia nele, vai na fé. Ok. Sendo o calor sensível da água tanto, determine quantas calorias perderá 1 kg de água para que sua temperatura varie de 60 para 10 graus Celsius. Então, a gente tem o calor sensível, a gente tem a massa, aí tomar cuidado, porque ela tá em quilo e a constante tá em grama.
Vamos passar para grama. Eu podia passar a constante para aquilo? Até podia, mas dá tanto trabalho que é mais fácil você mudar tudo em função da constante. E aí, agora ela tá diminuindo a temperatura. Então, a temperatura foi de 60 para 10. Então, é 10 menos 60 que a gente vai colocar. Variou 50, então ela perdeu caloria. Beleza, joga na equação, tem muito segredo, faz a continha. Ela perdeu 50 mil calorias. Se eu fosse cretina, eu teria colocado 50 quilocalorias. Pra gente lembrar que 50 mil, o K significa 1000, como eu sempre repito isso pra vocês. Bom, acha a quantidade de calor que devemos retirar de uma massa de 400 gramas de água líquida a 0 graus Celsius para que se transforme em gelo a 0 graus Celsius. E o calor latente do gelo, né, de solidificação, por isso que tem esse S, é menos 80 calorias. Por que menos? Porque a gente está indo de água para gelo, a gente está retirando calor. Então, tem muito segredo. A gente tem a massa, não tem variação de temperatura, né, porque ela vai de 0 para 0. Então, não tem segredo, calor latente, só jogar na equação e fazer a continha. Então, aqui eu fiz a maldade, tem duas respostas possíveis. Pode ser tanto a resposta E quanto a resposta A. Se isso fosse um vestibular, estaria anulado, mas só para dar a ideia para vocês que as duas respostas estão igualmente corretas. Beleza? O calor específico do ferro, não do ferro, do ferro, é 0,125 calorias por grama grau Celsius, determine a temperatura de uma massa de ferro de 400 gramas que estava a 20 graus Celsius, depois dela ter cedido, ela deu 500 calorias. Então, a gente tem o calor específico, a gente quer a variação de temperatura, né? A gente tem a massa e a gente tem o quanto de caloria ela deu, lembrando que se ela deu, ela perdeu, negativo. Coloca na equação sem medo de ser feliz, fazemos as continhas, né? Aqui eu só repeti, fiz a continha, 400 vezes 0,125 dá 50, passa para lá dividindo, então a temperatura dela diminuiu 10 graus Celsius. Bom, se era 20 e diminuiu 10, agora essa temperatura é 10. Cuidado, porque ela não perguntou a variação de temperatura, ela perguntou quanto que a temperatura ficou. Se era 20 e diminuiu 10, então naturalmente ela fica com 10. Ok? Para fechar, um corpo de cobre com massa de 600 gramas e temperatura de 340 Kelvin é colocado sobre um bloco de gelo a 0 graus Celsius. Expressando as perdas de calor, determine a massa de gelo que será fundida. Então, a gente tem o calor específico do cobre, a gente tem a massa do cobre, a gente tem a temperatura, já vou colocar em graus Celsius porque tudo está em graus Celsius, a gente tem a temperatura do gelo e a gente quer a quantidade de gelo que é derretida. E a gente tem tudo certinho. Então, a quantidade de calor que o cobre der para o gelo é a quantidade de gelo que vai ser derretida. Então, o cobre estava 67, ele vai baixar para 0 graus Celsius. Então, fazendo isso aqui a conta bonitinho, coloquei as informações, tá tudo em grama, todas nas unidades certinhos. É só fazer uma conta, não é a conta mais bonita da nossa vida, mas é uma conta honesta e chega mais ou menos na massa, de 50 gramas também, sem muito segredo. E é isso, essa parte. Agora vamos para a correção da lista de exercício. Bom, agora senta, né? Que agora vem a correção da lista. Eu vou tentar fazer ela de uma forma mais rápida, mais dinâmica, mas são 8 exercícios, alguns deles bem complexos. Então senta, que aqui vai ser mais complicado, mas o bom é que vocês vão ter tudo gravadinho, vão poder passar na velocidade que vocês quiserem, tá tudo no passo a passo. Então vamos lá, sem mais delongas. Um corpo de 2 kg recebeu 50 quilocalorias e sua temperatura passou de 50 para 100 graus Celsius. Qual o calor específico? Ele não pediu unidade de calor específico, mas eu vou manter em grama por caloria por grama por grau Celsius, porque é o que a gente está acostumado. Então, ele deu a massa, anotei aqui, já passei para grama. Ele me deu o calor, já vou passar para caloria. E ele me deu a variação de temperatura. Pediu o calor específico, não tem segredo, joga na equação, coloca tudo no seu devido lugarzinho, né? Coloca tudo bonitinho. Só fazendo as contas, né? Então, 2 vezes 5 dá 10, tinha 4 zeros, botei os 4 zeros que tinha aí, passei para lá dividindo, consegui cortar muitos zeros, ainda sobraram alguns, mas já consegui cortar vários. E aí a gente chega na meia caloria por grama por grau Celsius. Eu esqueci de escrever o grau Celsius aí, feio pra mim, mas não esquece do grau Celsius. Quanto calor em unidades do Sistema Internacional é necessário para derreter 2 kg de gelo? Adote que o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Então, quanto calor, ele quer o calor, para derreter 2 kg de gelo, a gente já passa para gramas, porque já está em grama a unidade, e ele deu o calor latente. Então, não tem o que conversar, escreve aqui, faz a continha, só que ele quer em unidades do Sistema Internacional. Aí eu vou adotar que uma caloria é mais ou menos 4 joules, podia ter adotado 4,2, dá certo do mesmo jeito. Fazer a continha da alegria
E aí eu chego no valor de 640 mil joules ou 640 quilojoules. Ah, e se eu não colocar em quilojoules? Se eu não pedir em quilojoule, não tem problema. Mas é uma forma de facilitar, não ficar escrevendo muito zero. Então fica a dica. 1.3. Uma pessoa com temperatura igual a 36 graus Celsius bebe 0,75 litros de água a 15 graus Celsius, admitindo que a temperatura do corpo não se altere até que o sistema atinja o equilíbrio térmico, determine a quantidade de calor em calorias que a água ingerida absorve do corpo da pessoa. Utilize o calor específico da água, vale 1 caloria por grama grau Celsius, sua massa específica seja tanto. Então vamos lá. Deu as temperaturas. Deu essa informação aqui, então a gente sabe que 0,75 litros é 750 ml, que é 750 centímetro cúbico, que é 750 gramas. Beleza? Já sabemos a massa. Temos aí o calor específico, só jogar na equação sem medo de ser feliz. Então, 750 no lugar da massa, 1 no lugar do calor específico, 21 no lugar da temperatura, menos porque tá perdendo. E temos aí menos 15.750 calorias ou menos 15,75 quilocalorias. É isso que você precisa dar para resfriar, né? Para essa água de 15 graus ser resfriada, etc. Beleza? Um micro-ondas tem potência de 1.600 watts, desprezando as perdas de calor, quantos minutos ele deve ficar ligado para fazer 200 gramas de água e elevar sua temperatura de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius? Use que uma caloria é 4 joules. Então, a gente tem a potência, a gente tem a massa, a gente tem a variação de temperatura e a gente quer o tempo. Basicamente é isso. E a gente sabe que é água, então a gente sabe o calor específico, porque a gente pega isso dos outros exercícios. Bom, como tem variação de temperatura, vamos começar calculando o calor. Então tá aqui, bonitinho, massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. A ordem dos fatores não altera o produto, então tá tranquilo. E aí a gente tem a potência. Problema. Potência tem que usar em sistema internacional, então tem que passar isso para joule. Já vou adotar aqui uma caloria mais ou menos 4.000 joules, 4 joules. Então 4 vezes 8.000, 32.000. Jogo isso na conta, inverto, né? Sobe o ΔT e desce 1.600. Posso cortar os zeros, fica 320 dividido por 16, mais conhecido como 20 segundos, porque estamos no sistema internacional. Coisa importante aqui, gente, vejam a diferença entre ΔT de temperatura e ΔT de tempo. O ΔT de temperatura é sempre maiúsculo, o ΔT de tempo sempre minúsculo. E aí chegamos no resultado, mas não é isso que ele quer em minutos. Então eu tenho em segundos, tenho que dividir por 60, né, porque um minuto tem 60 segundos. E aí eu chego, ai meu Deus, foi tudo, agora eu vou ter que repassar tudo, amo com Deus. E aí eu chego no 1/3 de minuto, ok? É isso, dá aquela paradinha, ver se tá tudo certo aí pra vocês. Pode deixar a inflação? Pode. Aí se eu coloquei 0,33 minutos, tá certo também, não tem problema. Bom, vamos para os exercícios um pouquinho mais complexos, um pouquinho mais desafiadores. Uma panela de ferro de massa 2.500 gramas está a 20 graus Celsius, derrama-se nela 2 kg de água a 80 graus Celsius. Só vendo trocas entre a panela e a água, determine a temperatura de equilíbrio, adotando que o calor específico da água é isso. Bom, quando tem mistura, a gente anota as coisas de um lado e as coisas do outro. Então, já anotei aqui tudo da panela de ferro, então eu tenho a massa, eu tenho a variação de temperatura, né, a final que eu não sei, menos a inicial que é 20, e como só tem trocas entre elas, né, entre a panela e a água, a gente adota o mesmo calor específico. E a mesma coisa aqui para a água, tá? Então, já coloquei tudo certinho. Calor é MC ΔT e aí a gente soma as duas, né? A gente soma as duas e iguala a 0. Então, joguei aí nas equações bonitinhas, vou cortar os zeros porque todo mundo tem 0, vou fazer a continha, faço a distributiva, deixo tudo que é x de um lado, x do outro, e vamos, e a gente chegou, deixa eu só ver que eu não tô conseguindo ver a tela direito, chegamos aqui em x igual a 2.100 dividido por 45, mais ou menos 46,6 graus Celsius. Aqui o exercício, eu peguei esse exercício de livros e tal, assim, talvez se ele tivesse o coeficiente da panela fosse mais correto, mas como ele não deu, a gente aproxima aqui o da água e segue a vida. Num piquenique, com a finalidade de se obter água gelada, misturou-se num garrafão térmico de capacidade térmica desprezível 2 kg de gelo picado a 0 graus Celsius e 3 kg de água que estavam em garrafas ao ar livre à temperatura ambiente. Desprezando-se a troca de calor com o meio externo, conhecidos o calor latente de fusão do gelo e o calor específico da água, a massa de água gelada disponível para se beber em quilos, depois de estabelecido o equilíbrio térmico, é igual a quanto? Aqui a gente tem a mesma coisa
Então a gente tem, anotei do mesmo jeito, não vou ficar aqui indo passo a passo, vocês podem ver que tá tudo coloridinho, tá tudo bonitinho, de onde veio o quê, de onde vai cada coisa. E aí, só que aqui tem uma coisa mais importante, porque você tinha uma quantidade de gelo a ser derretido. O gelo precisava ser derretido, ele estava 0 graus Celsius, mas ele precisava ser derretido. Então você vai ter 3 calores, um para derreter o gelo, um para transformar o gelo em água e o outro para baixar a temperatura da água. Então coloquei aqui bonitinho, fiz as contas, vou fazer a distributiva, vai ficar tudo bonitinho. E aí eu chego nesse absurdo aqui, de menos 20 graus Celsius. Então você colocou gelo na água e todo mundo ficou muito mais gelado. Não faz o menor sentido físico, e aí eu espero que vocês tenham entrado em desespero agora. Quem acompanha isso aqui falou, meu Deus, não tô entendendo mais nada, não sei. Respira e vamos aprender a interpretar exercício. Então aqui eu tenho os dados. E o que acontece? Eu não sei se a água tem condições de derreter todo o gelo, porque aquela conta que eu fiz leva em conta que todo o gelo foi derretido e depois que ele é esquentado. E a gente simplesmente não sabe se todo o gelo vai ser derretido. Então, primeiro, eu vou ver quanto que eu preciso para derreter todo o gelo, 160 mil calorias. E quanto que a água consegue me dar de energia até chegar no ponto de fusão. E a gente chega em 120 mil calorias. Então, essa água, 3 quilos de água a 40 graus Celsius, não tem energia suficiente para derreter 2 quilos de gelo. Contando que eles estão lá sozinhos e não tem troca com ninguém. Então, o jeito mais correto de dizer isso é, nem todo o gelo vai ser derretido. E aí a gente realmente descobre a massa de gelo que vai ser derretida. Então agora sim a gente põe na equação, tudo bonitinho, a massa agora que é a nossa incógnita, porque a temperatura final vai ser 0, porque ainda tem gelo no negócio, e aí a gente faz as continhas tranquilas e chega aí na quantidade que 1.500 gramas de gelo derreteu. Mas ainda não é isso que ele tá perguntando quanta água gelada de fato eu tenho para beber, então aí eu somo com o que eu tinha. Então eu tinha 3 kg de água, 1,5 kg de gelo derreteu, então agora eu tenho 4,5 kg de água geladinha para beber, ou 450 gramas. Difícil, mas isso é avançado, né? Seguindo, um vaso de latão contém 500 gramas de água, 20 graus Celsius, e imerge-se nessa água um bloco de ferro com 200 gramas de massa e temperatura igual a 70 graus Celsius. Desprezando o calor absorvido pelo vaso, calcule a temperatura do equilíbrio dado. E aí ele deu a água e o calor do vaso, né, do bloco de ferro. Beleza, anotei o que era da água, vou anotar o que era do bloquinho de ferro. Agora sim, não tem ninguém derretendo, é só calor sensível normal. Joguei na equação e aí cortei os arinhos, aí a conta ficou feia, mas tudo bem, a gente não tem medo de conta feia. A gente chega lá em mais ou menos 22,18 graus Celsius. Por quê? Porque tem muito mais água do que ferro e o ferro tem uma capacidade térmica muito pequenininha. Então, ele realmente ia absorver todo esse calor, assim, não ia baixar tanto a temperatura da água. Aumentar tanto, né? Beleza? Um sistema para aquecer a água usando energia solar é instalado numa casa para fornecer 800 litros de água quente a 65 graus Celsius durante um dia inteiro. A água é fornecida para casa, 15 graus Celsius, e a potência média por unidade diária dos raios solares é essa. Qual a área dos painéis solares necessário? Use isso, né? Uma caloria 4,2 joules, e lembre-se que 1 watt equivale a 1 joule por segundo. Então, vamos lá. Aquele método que a gente gosta, vamos por partes. Então, temos a massa. Já passei para grama, né? 800 litros é o mesmo que 800 quilos. Então, 1 litro tem 1 quilo, 800 litros tem 800 quilos. Então, passando para grama dá 800 mil gramas. Então, é grama pra caramba. Já pus notação científica porque eu não gosto de trabalhar com número grande. Variação de temperatura foi 50 graus Celsius. A água é fornecida, beleza. Ah, mas não seria final, mas tanto faz, gente. Eu só quero a variação, tô muito preocupada com o sinal, quem tá cedendo, quem tá ganhando. Então, tenho a água, sei que é 1 caloria por grama por grau Celsius, vou colocar na equação que a gente já conhece, vou transformar em joule, chegamos em 1.680 vezes 10 a quinta joules. É isso de energia que eu preciso para essa água funcionar. Só que eu tenho um dia inteiro para dar isso, então potência é calor por tempo, eu tenho calor aqui, mas eu também tenho que calcular o tempo. E tá lá escrito, né, deixei em azulzinho aí, que é um dia. Bom, um dia de sol, vou supor que o dia tem 24 horas, tem 12 horas de sol, então 12 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos, só fazer a conta, chegamos na potência, ok?
Mas não é isso que ele quer saber qual a área de painel solar. E aí ele te diz que 1 metro quadrado, né, tipo o piso de painel solar, te dá 120 watts. Bom, a gente precisa de 3.900 watts, né, eu tinha colocado lá em quilowatt, mas eu fico brincando desse quilo pra lá e pra cá. Só fazer aquela regra de 3 da amizade, corta os zerinhos ali e não clique errado, né, que nem eu fiz. Mas chegamos aí a uma área aproximada de 32 metros quadrados. Só fazer a conta que dá certinho. E para terminar, vamos nos mais difíceis. Para resfriar um motor de automóvel, fazer circular a água pelo mesmo. A água entra no motor a uma temperatura de 80 graus Celsius com vazão disso, né, 0,4 litros por segundo, e sai a uma temperatura de 95 graus Celsius. Água quente resfriada a 80 graus Celsius no radiador, voltando em seguida para o motor através de um circuito fechado. Esse tem A e B, vamos começar pelo A. Qual a potência térmica em watts absorvida pela água ao passar pelo motor? Considere o calor específico da água igual a tanto e sua densidade igual a tanto. Perceba que agora o calor específico, 4.200 joule por quilo por grau Celsius, está em unidade do SI, tá? Agora, tudo no sistema internacional. Então, temos a variação de temperatura, grau Celsius, tá beleza? Temos o motor, né, 0,4 litros, que é 400 ml por segundo, que é 400 gramas, que é 0,4 kg fechado. E o tempo é 1 segundo, porque é por segundo. Sucesso, e temos aí o calor específico da água, acho que é a potência. Potência é calor sobre tempo, já vou fazer direto, porque o calor é o calor sensível. Só substituir os valores e brincar de fazer continha. 0,4 vezes 15 dá 6, vezes 4.200. Temos aí o nosso resultado, 25.200 watts ou 25,2 quilowatts, ok? Bom, a letra B. Quando um aditivo para radiador é acrescentado, o calor específico da solução aumenta, sem mudança na densidade. Caso a solução fosse injetada no motor em lugar da água, absorvesse a mesma potência, qual seria a sua temperatura? Então, é a mesma potência. Já estou anotando o que a gente já tinha, mas agora eu tenho a potência, porque é a mesma que a gente já calculou. Então, esses exercícios são complicados, porque se você erra o A, você erra o B, né? Beleza, joguei na mesma equação, mas agora eu tenho a potência, então a potência fica lá. O que eu quero saber é a temperatura final, que temperatura que sairia. Faço as minhas manipulações e a gente chega aí na temperatura final, como vocês podem ver. Então, basicamente, fiz 0,4 vezes 5.200, 5.250, deu 2.100, passei para lá dividindo, depois passei o 80 somando, e assim que eu cheguei no 92. Para fechar, em uma chopeira, o chopp é servido à razão de 1 litro por minuto. Em um dia cuja temperatura é de 32 graus Celsius, a bebida é introduzida na serpentina, né, que é aquela parte que gela, da chopeira, a temperatura ambiente dela sai a 4 graus Celsius. A capacidade da chopeira é de 20 kg de gelo colocado sobre a serpentina. Aí ele dá várias coisas, dá calor do gelo, dá L do gelo, dá densidade do gelo, dá calor específico do chopp, tudo certinho. Considerando que não é qualquer tipo de perda de energia térmica, determine a massa do gelo que se converte em água. Então, vamos pensar nisso por minuto, tá? Que foi a unidade que ele deu. Então, por minuto entra 1 kg de água, que é 1.000 gramas, e ela entra 32 e sai a 4 graus Celsius, né? 1 kg de chopp, na verdade, que tem o calor específico da água. Então, 28 graus Celsius de diferença. E aí, isso daí tem que derreter o gelo. Então, qual a quantidade de calor que ele consegue fornecer? O chopp, né? Para derreter o gelo. Porque ele está sendo refrigerado, ele que está dando calor. Então, ele dá 28.000 calorias de calor. Então, é isso que o gelo tem para ir de menos 4 a 0 graus Celsius e depois para derreter. Então, fazendo a continha, a gente quer descobrir a massa, né? Então, a massa do gelo vai de menos 4 até 0, então vai variar a 4 graus Celsius. A gente tem 28.000 calorias para isso e mais o calor latente. Então, fazendo as continhas sem dificuldade, a gente chega a mais ou menos 340 gramas de gelo por minuto. E qual o intervalo de tempo para que se repõe o gelo, de modo a manter sempre a mesma temperatura final do chopp. Então, para repor o gelo, eu tenho 20 quilos, né? 1 minuto eu preciso de 340 gramas, eu preciso de X minutos para 20.000 gramas, que são os 20 quilos de gelo que eu tenho. Então, fazendo uma regrinha de 3 bem simplesinha, eu chego lá mais ou menos em 58 minutos. Então, a cada 1 hora, mais ou menos, eu tenho que ir lá e trocar o gelo. Beleza? Espero que tenha sido difícil, porque esses aqui são os mais difíceis, são os avançados. Aí só lembrando para vocês as equações, só lembrando que calor sensível fala de mudança de temperatura e calor latente de mudança de estado, e nunca esquecer da potência, que é o calor sobre o tempo. É isso aí, acabamos a primeira aula, que ficou bem longa, mas ficou bem longa por causa da lista de exercícios, né? E daqui a pouco a gente volta para a próxima aula sobre
lei dos gases, termodinâmica, toda aquela parte, que por incrível que pareça tem mais matéria, mas vai ser mais curtinha, porque é mais dinâmica. Beleza? Até lá!